O Brasil está no lugar de número 76. Eu ia falar aquele palavrão, 76º, mas eu ia me enrolar. Aí eu prefiro dizer o seguinte, no lugar de número 76, colocar no ranking sobre a percepção da corrupção no mundo. Colocação e a nota recebida foram piores do que 2014, ela caiu 7 pontos. Mas nós estamos aqui com o promotor Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto, boa noite, obrigado mais uma vez pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Roberto, o fato então de nos colocarem, nos derrubarem 7 pontos, uma situação menos confortável, se deve, entre outros fatos, à liberdade de imprensa que existe no país, e a gente está podendo publicar tudo, nós aqui podemos falar, todo mundo pode falar? Quem examina o grau de eficiência das instituições, o controle da corrupção, a transparência, sem dúvida leva em conta a importância de termos uma imprensa livre e que possa dar transparência e visibilidade a tudo isso. Não há nenhuma sombra de dúvida. Eu já imaginava que o Brasil cairia nesse ranking, porque, como o próprio nome já diz, estamos falando de um índice de percepção da corrupção. Não existe uma medição científica da quantidade de corrupção, até porque a grande maioria dos casos de corrupção, eles não vêm à tona, eles não são denunciados, Lógico. Então nós não temos como saber exatamente quanto custa ao país a corrupção. O que nós sabemos é aquilo que vem à tona. E o que vem à tona, durante o ano de 2015, foi muito aterrador. Muitos casos graves e de valores altíssimos. Não é para vocês terem uma ideia, o Chile é um país bem situado aqui no contexto da América do Sul e a população chilena estava alarmada porque veio à tona um caso de uma doação irregular ao filho da presidente da ordem de 10 milhões de dólares. Só? Isso alarmou o Chile. Né? Aqui no Brasil nós estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. Realmente é muito triste verificar que o Brasil foi o país que mais caiu em posições desse ranking. Ao lado do Brasil, apenas o pequeno Lesoto, na África, caiu 7 posições. Portanto, o Brasil é o que mais desabou. Mas, por outro lado, eu digo a você, e isso é chocante, mas podia ser pior. Né? Podíamos ter caído 7 posições e nada estar sendo apurado. Né? No Brasil, por que nós estamos caindo tanto? Porque as instituições estão funcionando. Porque há combate à corrupção. Né? Como você mesmo disse, a boa notícia é que a Lava Jato funciona. Portanto, o Ministério Público, o Judiciário, Polícia Federal trabalham com muita força e gente que até pouco tempo se considerava intocável é alcançada pela lei. Né? Então, esta percepção, a circunstância disso vir à tona, gera aumento dessa percepção e, portanto, o Brasil cai essas posições todas. Né? O país menos corrupto é a Dinamarca, que é a tetracampeã, né? E o Brasil vai para a posição número 76, o que o deixa abaixo da média mundial. A média é 50 e o Brasil está com 38 pontos, uma situação muito difícil. Na América do Sul, o país melhor situado é o Uruguai, mas um país bem menor, mais fácil de administrar, mas historicamente vem ocupando um patamar europeu de controle da corrupção. Né? Mas, por um lado, é muito ruim, mas, por outro lado, felizmente, as instituições funcionam bem e precisam ser sempre aparelhadas, né, para que possam cumprir o seu papel. Agora, isso só não adianta, é necessário que outras coisas aconteçam para que nós tenhamos melhores condições de controlar a corrupção. Agora, Roberto, eu acho que uma questão também, eu até estava dizendo na abertura, é a participação da população através de diversas entidades, não só do Ministério Público. Por exemplo, se você juntar um pessoal num instituto chamado Diga Não à Corrupção. Não aceito corrupção. Não aceito corrupção. O que é? É uma forma de você motivar a cidadania. Exatamente. Quer dizer, eu não tenho posto nenhum, mas eu sou um cidadão, eu não quero ser enganado e eu não quero que meu imposto vai parar no ralo. Exatamente. Veja, Heródoto, nós do Instituto Não Aceito Corrupção, e nós convidamos os teus telespectadores, muito atentos e bem informados, acessem o Facebook agora e curtam a página do Instituto Não Aceito Corrupção. O instrumento os instrumentos de existência do Instituto de Comunicação, eles servem para mobilizar a sociedade, para informar a sociedade sobre o que se passa em relação à corrupção, para conscientizá-la e mobilizá-la. Em novembro nós fizemos uma corrida de rua, uma caminhada,
que aliás tivemos a honra e o privilégio de tua participação lá. Mas também cheguei em último lugar. Não, você correu 5 quilômetros com muito brilho, entregou troféu no final e mobilizamos 2.000 pessoas que simbolicamente vestiram a camisa, né? E esse ano pretendemos levar o triplo de pessoas, né? Mas não é só isso, nós estamos estudando as causas da corrupção, nós queremos propor caminhos para melhorar, otimizar o controle da corrupção, nós queremos desenvolver ações na área educativa, políticas públicas, e você tocou num ponto crucial: mobilizar a sociedade. Todo mundo precisa se unir e entender o quanto isso é nocivo. Cada um precisa fazer a sua parte. Esse ano, aliás, nós temos um evento importantíssimo, que é da escolha dos prefeitos e vereadores. Sem dúvida. É o momento de dizer não à corrupção, não aceito corrupção, investigar o passado dessas pessoas e ter um voto absolutamente consciente, não vender o voto, né? Ter clareza de que o voto, ele não tem preço, ele tem consequências. Sim. A má escolha pode gerar consequências desastrosas para cidades no país. Roberto, você falou em Facebook, mas nossos internautas do jornal Sim. aqui simultaneamente na televisão e no R7 Transportal. E nossos telespectadores têm uma pergunta também para fazer a você. Perfeitamente. Bárbara, qual é a pergunta? Boa noite, Roberto. Só para frisar, o endereço da página está aparecendo aqui na tela já. Quem quiser saber mais sobre o Instituto Não Aceito Corrupção, acessa lá. Olha só, a pergunta é da Rosângela Lima, de Caruaru, Pernambuco. Ela diz assim: nosso país é conhecido pelo famoso jeitinho brasileiro. Na sua opinião, fazemos vista grossa para os pequenos delitos? A educação formal é o pontapé inicial? Muito obrigado a Rosângela e todos que nos ouvem em Caruaru, Pernambuco, querido estado de Pernambuco. Nós não temos a menor dúvida, aliás, a razão de ser do Instituto Heródoto é trabalhar para reverter a cultura de corrupção. Nós vamos reverter essa cultura de corrupção e também lutar contra a impunidade da corrupção, que ainda é grave. Então eu não tenho a menor dúvida que nós herdamos uma cultura de corrupção que vem desde as nossas origens, nas capitanias hereditárias, com um sistema de mandonismo político que ainda se vê presente no país. E isso, infelizmente, vai se transmitindo de geração para geração, e isso acaba determinando consequências, infelizmente, muito graves. Muito rapidamente, inclusive para completar essa resposta, em 2014, nós tínhamos, nas eleições presidenciais de governadores, 3 candidatos que lideravam as pesquisas. No Mato Grosso, José Riva; no Distrito Federal, José Roberto Arruda; e em Roraima, Neudo Campos. Os 3 ficha suja. No entanto, os partidos deram a eles legenda, contra a lei, né? Na véspera aí de ter as eleições, a lei produziu seus efeitos e as candidaturas foram barradas. E eles, tratando os eleitores como gado, acharam que poderiam colocar suas esposas e transferir os votos. 2 das 3 situações não deram certo. Em Roraima deu certo. Sueli Campos foi a única mulher eleita governadora do país e na primeira semana de governo nomeou 19 parentes para integrar a administração pública estadual em Roraima. Portanto, infelizmente, essa é uma má cultura, né, de se perder a linha divisória entre o público e o privado, né, e as pessoas precisam fazer a sua parte. Não podem alimentar esta corrente. Não podem transmitir maus exemplos aos filhos. Claro. Tem que cumprir o papel de educadores. Quem educa não é só a escola. Os pais educam. Os pais dão educação política, ensinam a importância da política aos filhos e fazem com que isso se multiplique.